Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. A principal razão pela qual você ainda não alcançou a liberdade financeira que tanto deseja não tem a ver com o quanto você trabalha. Não tem a ver com sua inteligência, nem com a falta de uma grande oportunidade. A verdadeira razão é uma trava, uma âncora invisível que te prende ao mesmo lugar. Não importa o quão forte você reme para a frente. Você conhece essa sensação, não conhece? Aquela de dar 2 passos à frente e ser puxado um para trás. A sensação de ver outros prosperando e se perguntar, o que há de errado comigo? Você lê os livros, assiste aos vídeos, tenta aplicar os conselhos, mas algo aí dentro parece simplesmente bloqueado, como se você estivesse dirigindo com o freio de mão puxado. Essa trava tem um nome, são as vozes do seu passado. São as crenças que você absorveu quando era jovem demais para questioná-las. Palavras como, dinheiro não dá em árvore. Isso não é para gente como nós. Não seja ambicioso demais. Ou talvez nem foram palavras, talvez foi o silêncio, a ausência, a sensação de que você não era bom o suficiente. Essas experiências, essas feridas, como eu gosto de chamar, criaram o programa que roda no seu subconsciente hoje. Elas são a origem da sua procrastinação, a fonte da sua dúvida, a raiz do seu medo de arriscar, de falhar, principalmente, do seu medo de ter sucesso. Imagine comigo por um instante. E se você pudesse encontrar a chave para essa trava? E se você pudesse não apenas abrir a porta, mas derreter a fechadura para sempre? Napoleon Hill, o maior estudioso de mentes milionárias que já existiu, dedicou mais de 20 anos da sua vida a uma única missão: decodificar o que diferenciava os gigantes da indústria dos homens comuns. E a descoberta dele foi revolucionária. O sucesso não estava no que eles tinham, mas naquilo que eles superaram dentro de si mesmos. Eles aprenderam a reescrever o próprio passado. Neste vídeo, nós vamos fazer exatamente isso. Nós não vamos falar de dicas superficiais. Nós vamos fundo. Nós vamos ao cofre da sua mente. Vamos encontrar essa trava antiga. E vamos usar os princípios indestrutíveis de Napoleon Hill para forjar a chave que vai destravar a sua mente milionária de uma vez por todas. Se você está pronto para essa jornada, para se libertar de verdade, continue comigo. O que você vai descobrir hoje pode mudar o curso da sua vida para sempre. Então, por onde começamos a forjar essa chave? Como abrimos esse cofre? Primeiro, você precisa entender como a trava foi criada. Imagine que a sua mente na infância era como um solo perfeitamente fértil, um terreno virgem onde qualquer semente que caísse brotava. As palavras e as emoções das pessoas ao seu redor, seus pais, professores, amigos, eram as sementes. Se você ouviu repetidamente que o dinheiro era sujo, que os ricos eram desonestos ou que o seu destino era apenas trabalhar duro e pagar contas, essas sementes foram plantadas. Se você sentiu que o amor e a aceitação dependiam do seu desempenho ou que o fracasso era algo vergonhoso, essas sementes também foram plantadas. Com o tempo, regadas pela repetição diária, elas criaram raízes profundas. Tão profundas que hoje você nem as reconhece mais como sementes externas. Você as confunde com a própria terra. Você acredita que você é essa crença, que essa limitação é a sua realidade. E aqui está o primeiro grande segredo que Napoleon Hill descobriu, e que a ciência hoje comprova. O seu subconsciente, esse solo fértil, não tem senso de humor. Ele não julga o que é verdade ou mentira. Ele é um servo leal. Ele simplesmente aceita e executa a ordem mais dominante que recebe. Por anos, a ordem dominante foram as vozes do medo e da escassez. É hora de dar uma nova ordem. Então agora, eu quero que você desça até a seção de comentários e escreva em letras maiúsculas, para declarar ao mundo, principalmente, a si mesmo, a seguinte frase: eu estou no comando. Quando você comenta essa frase, você não está apenas digitando. Você está enviando um sinal elétrico do seu cérebro, através dos seus dedos, para o mundo físico. E assim, você assina um contrato público com a sua nova identidade. Agora, preste muita atenção, porque eu vou te apresentar o primeiro princípio poderoso para forjar a sua chave: a autossugestão. A autossugestão de Hill é uma declaração de guerra.
É o ato consciente e deliberado de se tornar a voz mais alta e mais persistente na sua própria mente. Preste muita atenção. Você vai se tornar o guardião do seu solo mental. Você vai plantar com intenção e emoção as sementes da sua nova realidade. Hoje, você vai construir o que Rio chamava de um propósito principal definido. Uma declaração clara, concisa e carregada de emoção sobre quem você está se tornando. Não é dizer, eu quero ser rico, mas dizer, eu estou no processo de atrair e acumular. Coloque uma quantia específica de dinheiro, oferecendo em troca o meu melhor serviço, como sua profissão ou talento. É pensar, eu vejo e sinto esse dinheiro em minhas mãos. Eu sei que sou digno dessa abundância e a uso para o meu bem e para o bem de outros. Essa nova ordem, repetida com fé e sentimento, todos os dias de manhã e à noite, começa a criar novos caminhos neurais. Ela começa a regar uma nova semente, que com o tempo vai crescer e sufocar as raízes antigas da dúvida e do medo. Você está literalmente dando ao seu servo leal, o subconsciente, um novo mestre e uma nova missão. Eu sei exatamente o que você pode estar pensando, ok, mas quando eu repito essa nova declaração, uma voz lá no fundo grita, mentira. Eu não sinto que isso é verdade. Como pode funcionar se a minha própria mente está me sabotando? Se você pensou isso, preste muita atenção, pois você acaba de identificar o seu antigo sistema operacional mental em ação. Essa voz cética é o eco da sua programação passada. É o seu antigo eu lutando para manter o controle. Porque toda mudança, mesmo que para melhor, é vista como uma ameaça pelo cérebro primitivo. E é aqui que 99% das pessoas param. Elas entram em um conflito interno. A voz antiga vence. E elas concluem que a mudança é impossível. Mas você não vai parar. Porque você vai entender o segundo pilar da forja. A reprogramação deliberada. Você não vai lutar contra essa voz. Você vai torná-la irrelevante. Pense no seu cérebro como uma floresta densa. As suas crenças limitantes formadas na infância são como trilhas largas e bem batidas. Seu cérebro as percorre automaticamente, sem esforço. O seu novo comando, a sua declaração de propósito, é uma tentativa de abrir um novo caminho no meio do mato. No início, é difícil. Exige esforço consciente. E a tentação de voltar para a trilha antiga e fácil é enorme. Como então transformar esse novo caminho na sua nova estrada principal? Através de um processo de condicionamento mental. Primeiro, a repetição com intenção. Cada vez que você repete o seu novo comando, você dá mais um passo nesse novo caminho, tornando um pouco mais claro. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Você está literalmente criando e fortalecendo novas conexões neurais. No início, a trilha antiga ainda é mais forte. Mas com persistência, o novo caminho se torna o padrão. Mas a repetição, por si só, é lenta. Para acelerar a reprogramação, você precisa do ingrediente mais poderoso, a simulação emocional. Seu cérebro não distingue bem uma experiência vivida intensamente de uma experiência imaginada vividamente. E é essa falha no sistema que vamos usar a nosso favor. Para pensar e agir como um milionário, você precisa primeiro sentir-se como um. Então o seu trabalho é fazer um ensaio mental todos os dias. Você vai parar por alguns minutos e vai viver, na sua imaginação, um dia na sua vida onde o seu objetivo já é real. Imagine comigo, como você acordaria? Qual seria a sua primeira decisão do dia, sabendo que o dinheiro não é um problema? Como você andaria, falaria, se vestiria? Qual é a sensação de tranquilidade, de poder, de liberdade, que percorre o seu corpo? Ao fazer esse ensaio e evocar esses sentimentos de propósito e sucesso, você está vinculando uma recompensa emocional poderosa ao novo caminho neural. Você está ensinando ao seu cérebro, ei, seguir por aqui é bom. Seguir por aqui gera segurança e prazer. Isso, meu amigo, é o fogo da forja. A repetição é o martelo. Mas esse ensaio emocional é o calor que amolece o metal da sua mente, tornando-a pronta para ser permanentemente remodelada. O trabalho interno que fizemos até agora é a fundação. O alicerce de concreto puro sobre o qual todo o seu império será construído. É 90% da batalha. Mas preste muita atenção nisto.
um desejo ardente, mesmo que condicionado na sua mente através de um ensaio mental poderoso, sem um caminho claro para se expressar no mundo real, é como uma usina de energia gerando megawatts de potência, mas sem nenhum fio conectado a ela. A energia é imensa, mas fica contida. Não acende nenhuma cidade. Para que a energia da sua mente forjada se transforme em resultados, você precisa construir a ponte entre quem você é no seu mundo interior e como você age no mundo exterior. É aqui que o sonhador se separa do realizador. Suas feridas da infância não se manifestam apenas como crenças, mas como padrões automáticos de comportamento. O medo da crítica te transforma em alguém que sempre diz sim. A sensação de não ser bom o suficiente te leva a procrastinar nos seus projetos mais importantes. A crença de que você não merece te faz se contentar sempre com menos do que poderia ter. Precisamos de um plano. Não para o seu negócio, mas para o seu comportamento. Um protocolo para tomar decisões como a pessoa que você deseja ser. Então a sua tarefa agora é esta: identifique um único padrão de comportamento, um reflexo automático que você sabe que vem de uma ferida antiga. Apenas um. Pode ser a sua dificuldade em dizer não, o seu hábito de se diminuir após um elogio, ou a sua tendência a fugir de conversas difíceis. Agora você vai criar um antídoto comportamental. Uma microação que vai na direção oposta desse padrão. Se você teme a crítica, seu plano para esta semana pode ser: vou expressar uma opinião minha em uma conversa em grupo. Se você se sente inadequado, seu plano pode ser: vou dedicar 15 minutos todos os dias ao meu projeto mais importante, mesmo que não me sinta pronto. Se você se contenta com pouco, seu plano pode ser: vou perguntar sobre uma possibilidade de melhoria na próxima oportunidade que tiver, por menor que seja. Entenda, o objetivo aqui não é o resultado da ação em si. O objetivo é o ato de quebrar o padrão. Cada vez que você executa essa microação, você envia uma mensagem ensurdecedora ao seu subconsciente que diz: eu não sou mais aquele programa antigo. Eu estou no comando agora. Você está provando a si mesmo, através da ação, que a reprogramação é real. Você substitui a paralisia do medo pela coragem da ação deliberada. É assim que você começa a agir como a pessoa que você está se tornando, muito antes de o dinheiro chegar. Você tem o seu plano de ação comportamental. O seu antídoto. Você está pronto para dar aquele passo desconfortável e provar para si mesmo que o comando mudou. Mas eu preciso ser brutalmente honesto com você. No exato momento em que você age, o universo, para testar a verdadeira força da sua decisão, frequentemente te apresenta um desafio. Você vai dar sua opinião, e talvez alguém a ignore. Você vai dizer o seu primeiro não, e talvez a outra pessoa reaja mal. Você vai trabalhar no seu projeto por 15 minutos, e ao final, vai achar que o resultado foi medíocre. E é nesse instante, nesse momento de vulnerabilidade, que a voz da sua ferida antiga vai voltar com uma força ensurdecedora. Ela vai gritar: eu te avisei. Viu como não adianta? Você não nasceu para isso. É melhor voltar para onde era seguro. É aqui, neste exato ponto, que 99% das pessoas param. E a antiga programação vence. Mas é aqui que você vai ativar o quarto pilar da sua forja mental. A persistência. E esqueça a ideia de que persistência é uma força de vontade sobre-humana. Pense na persistência como um músculo que pode ser treinado. Ela não é a ausência de quedas, mas o hábito de se levantar uma vez a mais do que você caiu. A persistência é uma decisão que você toma antes da batalha começar. É o compromisso de que, não importa o resultado da sua primeira tentativa, você vai seguir o seu plano e tentar de novo amanhã. Mas como garantir essa persistência quando a sua própria motivação está em baixa? Sozinho, é quase impossível. E é por isso que Napoleão Hill considerava este próximo passo o eixo central de toda a grande fortuna. Você precisa de um mastermind. Um mastermind é uma aliança com uma ou mais pessoas que estão em perfeita harmonia com o seu propósito. É um grupo de apoio. Um conselho pessoal. Pode ser um amigo que busca o mesmo crescimento. Um mentor que já trilhou o caminho. Ou um coach. O critério é simples. Essa pessoa ou grupo precisa entender sua visão e te apoiar incondicionalmente, mas também te cobrar responsabilidade.
Quando a sua voz interna da dúvida estiver alta, a voz do seu mastermind precisa ser mais alta. Quando você pensar em desistir, a ligação de compromisso com seu mastermind vai te forçar a continuar. Psicologicamente, o mastermind é o antídoto para a solidão que a sua ferida infantil criou. É a prova externa de que você não está louco, de que seu sonho é válido e de que você tem apoio. Tentar forjar uma mente milionária sozinho é o caminho mais rápido para o fracasso. Construir o seu mastermind é o seu seguro contra a desistência. Mas a função dessa aliança vai muito além de apenas apoio emocional. E o que vou te revelar agora é um dos segredos mais profundos dos grandes realizadores. Uma das feridas mais comuns da infância é a crença de que eu não sou inteligente o suficiente. Fomos ensinados na escola que precisávamos ter todas as respostas. Que o nosso valor estava no nosso conhecimento individual. Isso é uma das maiores mentiras que paralisam as pessoas. Napoleão Hill descobriu que os homens mais ricos do mundo raramente eram os maiores especialistas em suas áreas. A força deles não estava no que eles sabiam, mas em quem eles conheciam e como organizavam esse conhecimento. Isso nos leva ao quinto pilar da forja, o conhecimento especializado. E preste muita atenção, você não precisa ter todo o conhecimento. Você precisa ter acesso a ele. O seu mastermind é a sua ponte para um oceano infinito de conhecimento especializado. Você não precisa ser um mestre em finanças se tiver no seu grupo alguém que entenda de investimentos. Você não precisa dominar o marketing digital se um dos seus aliados pode te dar a direção certa. Você está efetivamente alugando os cérebros, as experiências e os anos de erro e acerto dos seus parceiros. Você para de operar com um cérebro, e passa a operar com 3, 4, 5 cérebros focados no seu sucesso. Mas o verdadeiro poder vai além disso. Hill afirmava que, quando duas ou mais mentes se unem em um espírito de perfeita harmonia, uma terceira mente invisível e intangível é criada. Uma mente sinérgica. É aquele momento em uma conversa produtiva onde uma ideia brilhante surge no meio da mesa e ninguém sabe ao certo quem foi o autor. A ideia simplesmente nasceu daquela união. Essa terceira mente é a sua arma secreta. Ela resolve problemas que parecem impossíveis para você sozinho. Ela enxerga oportunidades que você não via. Ela te dá a clareza para tomar decisões que antes te paralisavam de medo. A sua ferida de se sentir inadequado ou menos inteligente é curada aqui. Pois você percebe que o seu verdadeiro poder não está em saber tudo, mas na sua habilidade de se harmonizar com outras mentes para criar uma inteligência muito superior à sua. Você deixa de ser um soldado solitário e se torna o general de um exército de titãs. Você é o general de um exército de titãs. Você tem o apoio, a persistência e um cérebro coletivo à sua disposição para resolver qualquer problema. A sua mente foi aquecida e está pronta para ser moldada. Mas um exército, por mais poderoso que seja, sem uma ordem clara do seu general, permanece parado no campo de batalha, consumindo recursos, perdendo o momento da vitória. Todo esse poder que você construiu até agora é inútil sem o gatilho final que o converte em movimento. E esse gatilho nos leva ao sexto, e talvez mais simples, porém mais temido, pilar da forja, a decisão. Napoleão Hill, após analisar centenas dos homens mais poderosos do mundo, fez uma observação que é a linha divisória entre a riqueza e a pobreza. Pessoas de sucesso tomam decisões rapidamente, se necessário, as mudam lentamente. Pessoas que fracassam tomam decisões, se é que as tomam, muito lentamente. E as mudam a todo momento. A indecisão é o berço do medo. Pense nisso, por que você adia uma decisão importante? É porque a sua ferida infantil te ensinou uma lição perigosa. A de que não decidir é mais seguro do que decidir errado. A criança que foi criticada por escolher o caminho errado aprende a ficar parada. O adulto que essa criança se tornou vive em um limbo. Uma prisão mental chamada e se? E se eu falhar? E se não for o momento certo? E se as pessoas me julgarem? A indecisão parece segura, mas na verdade, ela é a forma mais sutil de autossabotagem. Pois garante um resultado, o fracasso. Você precisa adotar um novo protocolo mental agora mesmo. Entenda isto, no caminho para um grande objetivo, não existem decisões erradas.
Existem apenas decisões de feedback. Se você toma uma decisão e ela não te leva ao resultado esperado, você não falhou. Você comprou dados. Você aprendeu o que não funciona. Você ganhou informações valiosas para recalcular a rota. Assim como um GPS. A única decisão verdadeiramente errada é a não decisão. É preciso mais coragem para permanecer no pântano da dúvida do que para dar um passo e descobrir que o chão era firme. O universo, a sua mente subconsciente, o seu mastermind, todos só podem conspirar a seu favor depois que uma decisão clara é tomada. Uma decisão corta todas as outras possibilidades. E foca toda a energia em uma única direção. Então eu te pergunto agora, qual é a decisão que você vem adiando há semanas, meses, talvez anos? A decisão de iniciar aquele projeto? De fazer aquele investimento em si mesmo? De abandonar o que te puxa para baixo? Tome essa decisão. Não amanhã. Agora. Neste exato momento. O simples ato de decidir libera uma força psíquica que transforma potencial em poder cinético. É a ordem de ataque que o seu exército de titãs estava esperando. Com a sua decisão tomada, a máquina está em movimento. A ordem foi dada. E o seu exército de titãs avança. Você alinhou todos os pilares. O seu desejo foi cristalizado em um propósito. A sua mente foi reprogramada para a certeza. O seu comportamento foi guiado por um plano de ação. A sua persistência foi blindada por uma aliança de mentes mestras. E o seu poder foi liberado pela decisão. Agora, algo extraordinário começa a acontecer. Este é o sétimo e último pilar. O resultado final da forja, a imaginação criativa. Ou, o que Napoleon Hill ousava chamar de sexto sentido. Este não é um poder místico, mas o resultado natural de uma mente operando em sua mais alta frequência. É aqui que você para de apenas seguir o mapa e começa a desenhá-lo. É o ponto onde a sua intuição, agora limpa do ruído do medo e da dúvida, se torna a sua mais valiosa conselheira estratégica. As ideias certas parecem simplesmente chegar a você. As pessoas certas cruzam o seu caminho no momento exato. Você desenvolve uma calma interior, uma certeza serena de que o universo está conspirando a seu favor. Porque você finalmente está em harmonia com as leis do sucesso. Você se torna um ímã para as oportunidades que antes eram invisíveis. Lembra daquela trava invisível? Daquela ferida da infância que discutimos no início? Olhe para ela agora. Ela não foi apagada. Ela foi transmutada. A energia que antes alimentava o seu medo de falhar agora é o combustível para a sua coragem. A energia que sustentava a sua sensação de não ser bom o suficiente agora é a matéria-prima para a sua autoconfiança inabalável. Você não curou a ferida ignorando. Você a curou usando o seu fogo para forjar a sua maior força. Você transformou o chumbo em ouro. Este não é o fim da sua jornada. Este é o começo. O que você aprendeu aqui não é um conjunto de dicas. É um novo sistema operacional. Um novo modo de ser. A riqueza que você busca não está em um emprego ou em um investimento lá fora. Ela sempre esteve aí dentro, esperando para ser forjada. As ferramentas agora estão em suas mãos. A forja está acesa. O caminho está livre. Bem-vindo ao primeiro dia da sua nova vida. Bem-vindo ao caminho da riqueza. Inscreva-se no canal se esse conteúdo foi relevante para você. Te desejo muita força, foco e sabedoria.